Vamos, galera, mil desculpas, caiu a última gravação, tá legal? Deu um tiltzinho aqui. E vamos continuar de onde eu parei, tá? Bom, então, de novo, gente, eu tenho que ressaltar isso muito bem, gente. Tá? Muito cuidado de todos esses que estão aí. Muito cuidado com o que somente CP. Muito cuidado com esse cara aqui. Tá? Muita gente confunde com C e somente C. Ok? Não é C, somente C. É somente CP. E quando você passar por C, então, você tem que inverter. Legal? Bacana? Gente, também aqui eu vou botar um outro símbolo para o C. Então, ó, também pode ser o símbolo. Também, às vezes, algumas bancas utilizam esse símbolo aí. Esse símbolo, inclusive, é indicado pelos livros, tá legal? Mas também, gente, tudo isso é raríssimo. Raríssimo. Todas essas notações que eu tenho colocado do lado são raríssimas. Né? As comuns são exatamente as notações que eu já coloquei aí. Ok? Então, galera, vamos lá. Então, somente CP é notação de se então, beleza? Irei à praia somente se fizer calor. Somente se fizer calor. Então, se fizer calor, então irei à praia. Certo? Bacana? Show de bola. Lembrando aos amigos que, na verdade, a expressão se então, que é muito utilizada pela gente no dia a dia, né? Na verdade, nós não falamos o então. É importante ressaltar isso, hein, galera? O então é uma outra palavra que você pode substituir por vírgula. Ninguém usa o então no dia a dia. Não vem dizer que você usa o então, porque é mentira. Você fala assim, ó, se domingo fizer sol, então irei à praia. Você fala assim, lindinha? Você fala assim, lindinho? Não. Você não fala assim, né? Você fala como, ó, se fizer sol, vou à praia. Né? E se língua portuguesa fica como? Se fizer sol, vírgula, vou à praia. Essa vírgula é o então. Porque a gente não fala, a gente não verbaliza o então. O se já indica o então, gente. Certo? Então eu não preciso ficar falando então. Então você fica esperto na prova, porque pode ser que a banca não escreva o então. Certo? Pode ser que ela não escreva, ela não tem obrigação de escrever o então, né? Fica esperto aí. Bacana, tá? Show de bola, gente. E aqui, na relação de si, então, como esse P vem antes, ele não vem antes, nós chamamos ele de antecedente. E como o Q vem depois, nós chamamos ele de consequente. O primeiro é o antecedente, o segundo é o consequente. Legal? Outra maneira também de falar isso, outra maneira de escrever o P e o Q, é dizer o seguinte, dizer que o primeiro, o P de Paulo é condição suficiente para o segundo. No caso aqui, o Q. E o Q é condição necessária para P. Ou tem maiúsculo aí? Certo? Eu vou até sair daqui, ó. Então, eu vou tirar a minha cara feia daqui, para você poder tirar um print bonito aí, ó. Tá? Tira um print bonitinho, tá? Então, a primeira é condição suficiente para a segunda, e a segunda é condição necessária para a primeira. Tem que ser memorizado? Tem que ser memorizado. Tá? Tem que ser memorizado, gente. Assim, não é muito difícil de você entender o porquê, né? Se eu digo assim, ó, se João é carioca, então João é brasileiro. Gente, repara o seguinte, ser carioca é uma condição suficiente para o cara ser brasileiro. Se ele nasceu no Rio de Janeiro, né, isso é uma condição suficiente para ele ser brasileiro. Né? Agora, é necessária? É necessário que alguém nasça no Rio de Janeiro para ser brasileiro? Não. Não. Eu poderia ter nascido, né, no Amazonas, certo? No Acre,
no Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Bahia. Certo? Então, não é condição necessária. É suficiente. Nasceu no Rio de Janeiro, brasileiro. Certo? Brasileiro. Beleza. Agora, o contrário. Ser brasileiro é condição necessária para o cara ser carioca. Porque se ele nasceu no Rio de Janeiro, ele tem que nascer no Brasil. Não faz sentido, não. Né? Então, ser brasileiro é uma condição necessária para ele ser carioca. Agora, é suficiente? Não. O fato de ele ser brasileiro não é suficiente para ele ser carioca. Ele tem que ter nascido dentro do Rio de Janeiro para ser carioca, né? Então, a primeira é suficiente para a segunda. E a segunda é necessária para a primeira. Então, na prática, você não vai ficar fazendo esse tipo de raciocínio que eu fiz aqui. Na prática, você vai decorar aí que a relação é S, então N. Ou seja, a primeira é suficiente, o segundo é necessário. Inventa alguma coisa com SN aí, um mnemônico sem nome, por exemplo, sem nome, SN, sem número, sem nada. Né? Tudo isso é SN. Eu dei aula para uma moça, que o nome dela era Simone Neves. Simone Neves. Então, ela usava o próprio nome, né, como mnemônico. Simone Neves, né? SN. Certo, gente? É legal? Então, inventa um mnemônico aí, tá? Do jeito que você quiser, e lembra aí, memoriza S, então N. Tá? A primeira é suficiente, a segunda é necessária. Lembrar disso. Show de bola. Ó, lembrando mais uma vez, meus amigos, que eu não estou ensinando vocês a montar a tabela verdade ainda, hein? Eu estou só apresentando os conectivos. Tá? Assim, essa parte da matéria, ela tem bastante teoria mesmo, tá legal? Aliás, é a parte da matéria que mais tem teoria. As outras, você vai ver que a teoria vai ser teoria de 5 a 10 minutos e acabou. Acabou. Agora, a tabela verdade, não. Tá? Para quem está começando do zero, e eu dou aula para quem está começando do zero, eu tenho que citar tudo. Não posso deixar a ponta solta, né? Eu não sou médico, né? Eu sou professor, mas eu tenho uma responsabilidade séria na vida de vocês também. Né? O médico, mais ainda, claro, o médico salva vidas, né? Claro. Mas o professor também tem, né? Porque se eu deixar pontas soltas aqui, às vezes você pode deixar de passar no concurso por causa de uma questão, exatamente uma questão, um comentário que eu deixei de fazer. Então, eu tenho que ficar bem com a minha consciência, entende? Que realmente, então, essa parte inicial, eu reconheço que é chata, eu sei que é chata, mas, gente, não tem como. Tem que dominar a base de tudo, tem que dominar a base para a gente poder trabalhar com as questões, tá bom? Então, mais uma vez, gente, cuidado com esse somente C, hein? Tá legal? Não confundir C, somente C, com somente C. Bota isso na cabeça, galera, tá legal? Escreva em algum lugar, enfim. Bom, e finalmente, nós temos o bicondicional, que é o C, somente C. Rapaz, eu fiquei mais de uma semana gripado. Agora que está indo embora. Não estava nem podendo gravar, que eu tossia toda hora. Bom, então o bicondicional é o C e somente C. Você pode olhar aqui pela simbologia, né, que ele é uma dupla face, né? Ele vai e volta, certo? Ele vai e volta. Enquanto o condicional apenas vai, o bicondicional vai e volta, certo? Então isso cria uma relação muito mais forte. Isso nós vamos ver depois, né, lá na tabela mesmo, quando a gente montar a tabela, mas vai criar uma relação muito mais forte. Porque há uma diferença clara entre essa simbologia e essa. Eu digo assim, ó, para você. Se domingo fizer sol, então irei à praia. Se eu falo isso, gente, tá legal? Depois a gente vai discutir isso aqui melhor, tal. Mas observe o seguinte, gente. A seta está virada para a direita. Isso significa que se acontecer a primeira, tem que acontecer a segunda. Se fizer sol, para eu falar a verdade, eu tenho que ir à praia. Mas o contrário não é verdade. A volta não é verdade. Se eu for à praia, isso não quer dizer que tem que ter sol. Cuidado, porque
vale a ida, mas não vale a volta. Basta você pensar no carioca e no brasileiro. Se alguém é carioca, esse alguém é brasileiro. Vale a ida? Vale a ida. Vale a ida. Seta aponta para cá. Mas vale a volta, gente? Se alguém é brasileiro e se alguém tem que ser carioca? Não. Não. Então, cuidado que a relação de si, então, é da esquerda para a direita. Só. Não vale a volta. Não vale a volta. Certo? Bom, mas isso é uma coisa que a gente vai discutir melhor depois. Agora, o ser somente ser, não, gente. O ser somente ser, ele é ida e volta. Por exemplo, ó, se eu disser, ó, irei à praia, se somente se fizer sol, que a ordem aqui não importa, né, porque é ida e volta. Irei à praia se somente se fizer sol. Né? Gente, aí sim eu estou criando uma relação, né, entre os dois que não tem como você dissociar. Então, se fizer sol, eu tenho que ir à praia. E para eu estar na praia, tem que ter sol. Uma coisa está vinculada à outra, porque o ser somente ser é como se fosse dois sim, então. É como se eu dissesse assim, ó, se fizer sol, então irei à praia e se eu for à praia, então é porque está sol. Ou seja, é verdade a ida e é verdade a volta. Certo? Vale ida e volta. Isso cria uma relação muito mais forte, muito mais difícil de ser quebrada. Os dois têm que acontecer juntos, ou então os dois não podem acontecer. Eu falo para vocês assim, ó, olha, eu vou à praia se somente se a minha esposa for. Gente, eu estou criando um vínculo muito forte. Se eu digo que eu vou à praia se e somente se a minha esposa for, eu estou dizendo que se eu vou à praia, eu só vou à praia com ela. Eu estou dizendo que ela só vai à praia comigo. Eu estou dizendo que se eu não for à praia, ela não vai à praia. Eu estou dizendo que se ela não for à praia, eu não vou à praia. Ou os dois eventos acontecem juntos, ou não acontecem. Ponto. Certo? Uma coisa está intimamente ligada com a outra. Indissoluvelmente ligada à outra. Ok? Então, ser somente ser é uma relação muito mais forte, que é ida e volta. Por isso que é bicondicional. Ida e volta. E aí, seguindo essa lógica de condição necessária e suficiente, né, condição necessária e suficiente, se todos dois são ida e volta, todos dois são condições suficientes e todos dois são condições necessárias. Então, eu posso dizer que a proposição P ela é a condição necessária e suficiente para quê? E vice-versa. O que? O que é condição necessária e suficiente para P. Todos dois são condições necessárias e suficientes para, né, para o outro. Por quê? Aí sim, os dois estão intimamente ligados. Um não acontece sem o outro. Ok? Esse é o ser somente ser. E eu posso dizer PC só CQ, e também já caiu em prova, assim como. E assim como que. Eu irei à praia assim como minha esposa. Né? Eu estou associando uma coisa a outra. Legal? Eu estou associando uma coisa a outra. Legal? É muito raro esse. Assim como, né? Mas está dito aí. Bom, galera, com isso eu fiz a apresentação geral aí de todos os símbolos, né? Todos, até os símbolos que raramente aparecem em prova. Esse símbolo aqui que eu terei, deixa eu olhar para ele, que eu nem sei desenhar isso direito, cara. Esse símbolo aí é o E comercial que está em cima do número 7, né? Sinal de mais dentro de um círculo. Mas isso aí são casos raros, tá legal?
O que é muito importante aqui, gente? É muito importante você lembrar os casos no sintoma em que você tem que inverter a ordem. Legal? Então, você tem que lembrar, esse aqui, quando você passar por sintoma, você tem que trocar a ordem. Esse aqui, você tem que trocar a ordem. Esse aqui, muito cuidado com o que é somente CP. Muito cuidado, não é C somente C. C somente C é uma coisa, somente C é outra, somente C é o C. Você tem que trocar a ordem. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Tá? E as condições necessárias e suficientes. Tá legal? Então, tudo isso tem que ser memorizado, gente. Tá? Muito cuidado com isso aí. Beleza? Tá? Show de bola, gente. Então, no próximo bloco, a gente vai fazer umas questõezinhas só de apresentação. Só de apresentação. Tá? E depois da apresentação, das questões de apresentação, aí sim nós vamos começar a montar as tabelas. Uma por uma. Tá legal? Obviamente, eu vou montar a tabela com vocês, mas eu vou também ensinar macetes. Você não tem que decorar, né, tal, né? As tabelas todas, enfim, tá legal? Eu mesmo, eu não tenho decorado. Mas se você me der, eu monto na hora, tá legal? Com os macetes, tá? Então, valeu. Próximo bloco a gente continua aí. Valeu. Beijo, gordo! Valeu.